Olá, ouvintes! Este é o RomaCast Roma e Música, podcast musical do direito romano. O RomaCast conta com o patrocínio e a apresentação de Cate Calçados e Esportes. Acesse o site cate.com.br e confira lá a maior variedade de calçados, artigos esportivos da região sul do Brasil. As lojas físicas também estão esperando você em Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo e Capão da Canoa. É o segundo episódio que a Cate Calçados patrocina o RomaCast. Estamos muito felizes com a parceria e seguimos o baile. Vamos agora para o tema de hoje com Anderson Indruziak. E aí, meu querido alemão, bem-vindo a 2021, primeiro episódio de 2021 do RomaCast. Música, começamos muito bem. E após o primeiro episódio piloto, que a gente abordou o sofrimento... Indruz, tá estourando teu som de novo. Dá uma olhada aí. E agora? Melhorou? Porra, caralho. Melhorou? Bom, mas chegou a estourar de um jeito que parece que tava abafado, né, Gazinho? O Gazinho tá no mudo, não consegue ouvir. Não, desculpa, eu tirei e botei, estourou bastante, assim, por isso que eu fiz esse tava sinal. bem ruim. Chegou a sumir o som de tão abafado. Aí, agora, tá bom? Agora tá bom. Não, o meu ainda tá dando aquele zumbido, dá uma sabe? tentada aí. Mas que cacete. Vou deixar ele aqui embaixo, então. Tá, mas tu tá com o teu microfone ou tá com... Microfone, mas eu botei ele na minha coxa aqui e tá com o travesseiro. Tá o travesseiro. Sabe tá aquele microfone. sonzinho, tipo, zunido? Tipo, é uma microfonia, mas não chega a ser alta, sabe? É isso que ele tá dando. Eu consigo ouvir bastante isso, porque eu tô acostumado com o estúdio. Tá dando Isso. O Gazineu tem as bases do... Deixar ele aqui e agora. Vai falando aí pra gente ter uma ideia. Testa aí. Tá melhor, tá funcionando, tá Tá estourado. melhor. Tua bem voz melhor. tá um pouco mais longe, mas tá melhor. Então, de repente, pode falar um pouco mais alto se tu quiser. Mas agora não tá estourado. Tá, então eu tirei da almofada aqui. Eu vou... Andrus, acho que eu vou falar de novo, porque é bem rapidinho o que eu falei. E aí, na hora do YouTube, quando eu colocar no YouTube, eu só tiro todo o início pra não ter que ficar cortando. Beleza. Tá bom. Vamos lá de novo, então. Peraí, só um minuto. De repente, quando dá um estouro, para não precisar perder tudo, gravar tudo, a gente faz assim, ó. Uhum. Ou algum sinal qualquer, só pra pessoa, de repente, ficar mais de longe e estourar menos. O som, Vou falar sinal daqui, assim, meu. Vou falar daqui. Eu vou falar daqui. Se não tá estourado, tá ótimo. Não, tá ótimo. beleza. E qualquer coisa também. Esse aí, como foi muito no início, a gente parou, mas qualquer coisa a gente ajusta. Durante a gravação não vai ter problema também. É azar. Eu vou tentar me manter nessa distância aqui, que daí não dá problema. Isso. Então tá. Toca a ficha. Vamos lá. O Cristiano não tá no mudo. Mas Eu boto. não dá pra Peraí. ouvir. Tá. Olá, ouvintes! Este é o RomaCast Roma e Música, podcast musical do direito romano. O RomaCast é um oferecimento, tem o patrocínio de Cate Calçados e Esportes, cate.com.br. Acesse o site ou visite uma das lojas físicas em Novo Hamburgo, Campo Bom, Capão da Canoa ou São Leopoldo. A Cate Calçados conta com 6 lojas físicas no estado do Rio Grande do Sul e vende pelo site para todo o Brasil. O tema de hoje está nas mãos de Anderson Indruziak. E aí, alemão? Seja bem-vindo a 2021, RomaCast, primeiro episódio. Que honra! E o nosso episódio de hoje, e após nosso primeiro piloto, que a gente apresentou os anos 60, a influência do rock e dos seus impactos sociais, a gente resolveu manter essa série, mas de uma forma um pouco diferente. Como os anos 70 e os anos seguintes são muito recheados de conteúdo, a gente resolveu fazer em 2 partes. Então, esse primeiro episódio, nós vamos falar sobre os anos 70, mas começaremos em 69 e tentaremos ir até 75, um pouquinho de 76, porque tem bastante conteúdo legal. E os gurizes estão conosco aqui, estão super empolgados e cheios de conteúdo para passar para vocês. E nós, eu e o alemão, ficaremos aqui só de porta-vozes e condutores. Eventualmente a gente vai fazer algum comentário.
Então, toca a vinheta e passa o bastão aí. Perfeito. Apresentado o tema, vamos então com o nosso querido Diego Gazineu para dar início à grande temática de hoje. É isso aí, galera. Chegamos no tão aguardado ano 70, aquele êxtase de que tem tanta coisa espetacular para se falar, tanta coisa para refletir, que a gente nem sabe por onde começar. Então aqui já vou fazer aquele adendo que eu fiz no início do outro episódio, que é: se faltar alguma coisinha, é porque tem muita coisa para se falar sobre o rock, sobre a música. Não fique triste se a gente não falou daquela banda favorita ou daquela coisa que você acha importante. O intuito dessa série é instigar que as pessoas pesquisem. Daqui a pouco vai aparecer banda que a gente não falou na pesquisa das pessoas, porque uma coisa completa a outra. Esse episódio traz um monte de coisa e você vai descobrir que o reggae salvou a carreira de um dos maiores guitarristas de rock. Então, tudo tá ligado. Hollywood tá aí e a gente já vai iniciar exatamente por isso, porque na saída de 69, o mundo tá girando de uma maneira que se deram conta que uma maneira de vender a música não é somente aquilo de disco, só grava disco um em cima do outro e alguns shows. Vem também o cinema, o vídeo, e aí o cinema começa a misturar com o rock, porque em 69 a gente tem a tragédia do Charles Manson. Até quem não sabe exatamente o que aconteceu quem é esse cara, já ouviu esse nome em algum lugar. Charles Manson, em 1969, organizou uma seita com o intuito de causar uma guerra racial. Ele fez um assassinato de uma atriz bem famosa na época, a Sharon Tate, e acaba que isso vem ligar diretamente à música, porque ele era obcecado aos Beatles, ao álbum branco, principalmente dos Beatles, e na cena do crime ele deixa a mensagem Helter Skelter, que é aquela música muito famosa. E então o Hollywood está dando aquele boom, e aí já tem uma coisa bem hollywoodiana, né, Fernando e Gris, que é exatamente um assassinato à la filme. Isso vem depois, mais tarde, vem ter séries e toda uma lenda urbana sobre. Eu achei só um comentário. Claro. Eu já começo agora a minha contribuição com a minha falta de conhecimento sobre o assunto, achando que quando vocês colocaram no roteiro sobre Charles Manson, a primeira pessoa que eu lembrei foi como é que é o nome do cara lá? Marilyn Manson? O cara Marilyn Manson. O cara eu que imaginei que teria essa confusão aí. O cara que tem uns gostos peculiares. Sim. Mas isso inclusive, o Marilyn Manson, o nome dele é uma homenagem a Charles Manson. Inclusive. Exato. É Marilyn por causa da Marilyn Monroe e Manson por causa do Charles Manson. Tá, mas não é o nome de batizado dele. Ele que criou isso. É o nome artístico. É o nome artístico dele. Mas que loucura, tia. O cara é bem da paz, né? O cara de boas. E aí, gurizada, a gente tem também a introdução muito forte. Ela vem ainda ficar mais forte, mas vem uma introdução bastante forte das drogas, né? A Inglaterra, a moda é o LSD. E aí a gente tem duas bandas gigantes estourando nos Estados Unidos, que são inglesas. E aí vem o encontro do que o Christian tinha falado para nós, daquela invasão britânica, né? É o Led Zeppelin e o Pink Floyd vindo com muita força. E é isso que a gente vai discorrer ao decorrer do episódio. O que você ia falar ainda? Eu só queria lembrar, e até mencionar também, porque o meu conhecimento dessa época é muito raso. Eu preferi muito mais o Tarantino do que essa história do Charles Manson. Então, se você quer conhecer um pouquinho do Charles Manson, mas com um final mais legal, assista o Era Uma Vez em Hollywood, que é um filme que o Gazinel não gostou, mas eu recomendo porque o filme é muito legal. É uma vergonha. Não fui eu. É uma vergonha eu admitir que eu falar que ainda não vi esse filme, porque eu sou fã de todos os filmes de Tarantino, adoro todos eles, já vi 50 vezes, e esse aí eu não vi nenhuma ainda, então
É uma Não vergonha. perdeu Tem no nada. Netflix, inclusive, né? Não, tá Não, assim, louco. ó, em minha defesa, eu quero falar só um breve comentário sobre o filme. Eu realmente não gostei, assim, de como foi abordado, se assim posso dizer, né? Não tem como dizer que o Tarantino é ruim, não é essa crítica em si. Mas o filme tem bons diálogos, só que me parece que ele dá uma perdida, assim, sabe? Ele quer tratar sobre uma coisa e ele acaba escapando muito do assunto que ele ia tratar. E a Tu Margot queria que a Robbie... Sharon Tate morresse, né, cara? Tu não tem nem Não, vergonha de falar eu isso queria, agora. por exemplo, que a Margot Robbie tivesse mais falas. Ela tem praticamente pouquíssimas. A primeira fala dela no filme, eu acho que já é quando o filme tem 40 e poucos minutos. Fica não sei. Eu gosto. Mas aí, ó, quem tá ouvindo nós tem que ouvir, tem que ver o filme e pesquisar sobre o que foi a tragédia de Charles Manson em 69. Porque assim, a gente não quer transformar o episódio num episódio trágico, né? Mas a gente não tem como começar essa era porque teve várias mortes. Como, por exemplo, o fim dos Beatles. Para muitos é uma morte. Só que, fora brincadeira, pessoal, em 70 o mundo se despede de uma maneira muito trágica de uma série de artistas que até hoje são emblemáticos. Não tem onde você não foi, que não viu uma foto, não viu alguma música, algum lugar. Jimi Hendrix se despede da gente em 1970. Não teve autópsia no corpo e a gente não sabe exatamente. Tem várias lendas urbanas do que ele morreu. Ele era mais Uma novo que delas- todos nós aqui, né? E Ele alguma tinha delas foi 27 Covid. anos. 27 anos todos. 27 anos. Começa a tragédia dos anos... Não foi de Covid, mas começa a lenda urbana que persegue até hoje os artistas e leva artistas icônicos, que é a maldição dos 27 anos, né? Christian, o que é a maldição dos 27 anos? É uma série de artistas que morreram com fatídica idade, né? Que começou com Brian Jones, um dos fundadores do Rolling Stones, em 69, se não me engano. Muito bem lembrado. Passou Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, morreram. E mais recentemente, Kurt Amy Cobain, Winehouse. quase 30 anos já, e Amy 2011. E outros, Mas, né? olha só, tem mais os até fazendo... Pode falar. Fazendo um questionamento aqui que eu acho bem peculiar. Mas será que esse pessoal nunca assistiu Supernatural? De repente era só queimar os ossos do primeiro que morreu e não morreu mais ninguém. E não com morrer 27 mais. anos? Mas tu pode também prestar atenção no seguinte, né? Não é um artista assim... Esses artistas são quase unanimidades, né? É um integrante de Rolling Stones, é o maior guitarrista de todos os tempos, talvez, Jimi Hendrix, a maior vocalista feminina, depois um icônico do grunge, e aí a Amy com aquele talento todo dela, não é pouca, não é pouca coisa que Dá vai para dizer aos- assim, coincidência? Eu acho que não. Será que é uma mensagem do pessoal? E tu sabe que aqui para conhecimento da galera tem uma coisa bem na do Jim Morrison. Ele morre em Paris. Na verdade, ele não morre nos Estados Unidos. Ele tinha ido para Paris com a namorada dele. E teoricamente, mas isso é contestado pelos fãs, na semi-autópsia, alguma coisa assim que teve, deu overdose de heroína, mas não era uma droga que ele usava, segundo, era uma droga que a namorada usava, mas ele não curtia muito heroína, ele usava outras drogas. E ele tinha ido especificamente para Paris porque ele gostava de fazer uma certa poesia diferente. Ele fazia poesias enquanto a banda fazia jumps. E as jumps são improvisos. Uma das minhas bandas do coração, assim, é o que mais faz ao vivo. Eu, particularmente, não querendo puxar pro tacho, mas o Red Hot Chili Peppers é uma das bandas que melhor faz isso. E desde o início, o princípio do Red Hot Chili Peppers, eles compõem só fazendo isso. Eles iniciam todas as músicas famosas que vocês escutam do Red Hot, elas nasceram de um improviso em estúdio com o Anthony Kiedis num canto do estúdio, escutando a banda tocar e escrevendo letras. O Jim Morrison fazia isso, mas fazia com poesias, né? E aí ele foi para Paris só para escrever, tomou uma overdose, não voltou mais. A gente se despede então do Jim Morrison, da Janis Joplin, do Jimi Hendrix. E uma curiosidade que eu queria falar, na noite que o Hendrix morre, ele tinha um encontro
Ele tinha um encontro com um outro guitarrista, com o Eric Clapton. O Eric Clapton tinha marcado num café com ele porque tinha um presente. Ele tinha comprado uma guitarra para canhoto pro Hendrix, porque o Hendrix tocava com guitarra para destro. E aí o Clapton foi fazer uma surpresa, foi lá ao encontro, mas o Hendrix nunca chegou. E então essa guitarra nunca saiu do poder do Clapton. Eu não sabia dessa curiosidade. Eu achava que o Hendrix tocava guitarra para canhoto mesmo. Não, ele tocava com guitarra de destro. Ele só virava e metia o som. O cara era fenômeno, então era absurdo. Não tem como. Mas não se tem ele como era explicar. tão bom, se ele era tão Ele bom fazia assim... as notas invertidas, então. Sim. Mas ele nunca, eu até não me desconheço por que ele não vai lá e depois, quando famoso, foi tentar tocar como para canhoto mesmo. Não, o Eric Clapton ia dar esse presente para ele. Então eu vou dizer algo fortíssimo aí, que ninguém falou ainda, mas alguém de fora do mundo da música que vai ter que dar essa verdade para vocês. Mas se o principal guitarrista do mundo tocava com a guitarra invertida, o jeito é tocar com a guitarra invertida. Vocês não perceberam isso? Tem mais coisa envolvida. É só quem tá de fora para ver essas coisas, cara. Será que o Chimbinha toca invertido ou toca com ela normal? Diz que o Chimbinha é o segundo na história. O Chimbinha, ele... Eu acho que o segredo do Chimbinha era o cabelo lá da Joelma. Era bater o cabelo, né? Calypso. Era o feeling. Sobre o Chimbinha, ele tem um excelente disco da carreira solo dele, que é Guitarras que Cantam, o nome. Olha aí. Já antecipo uma dica, então. Guitarras que Cantam do Chimbinha, com muita influência do Dire Straits. O Sério? Chimbinha... Ele podia criar um nome, né? Um codinome tipo Marilyn Manson, né? Um negócio assim, né? Porque Chimbinha já perde toda a credibilidade. Ele é humilde, né, cara? É humilde. Cara, mas entrando naquela questão Hollywood e rock, né? Além dessas perdas que a gente comentou, e não querendo ser mais trágico e obituário, como me chamaram esse final de semana de obituário, sei todas as mortes. Em 73 o mundo perde Bruce Lee. Bruce Lee estava grandão não só nas artes marciais, mas no cinema, estava fazendo os filmes e vem a falecer também de maneira não muito clara. E é esse ano de 73 que a gente tem muita coisa, porque ele tem a salvação da carreira. O Eric Clapton já estava de novo mergulhado em drogas e tal. E um cara, desconheço o nome, ele levou uma fita pro Eric Clapton com uma música chamada I Shot the Sheriff. Era uma música, um estilo que estava simplesmente vindo com muita força, que era o reggae. E para mim, particularmente, o dono dessa música era um cara muito à frente dele, que é o Bob Marley. Tu pega as letras, é muito, 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 muito na frente. Hoje em dia elas são atuais. Ele escuta a Shop the Sherry e regrava ela em versão blues. E isso alavanca de novo a carreira dele, assim, a ele querer fazer shows de novo, ele começa a vender. E é uma música muito aguardada até hoje nos shows. Ele manda ver uma Short Sherry muito, muito, muito. Ficou muito bom a versão em blues. Eu devo confessar que eu nunca ouvi a versão do Eric Clapton. Vale a pena, vale a pena. Então, vai ficar na minha dica ali no final, vai ser a Shot the Sheriff na versão do Eric Clapton. Já ouviu essa versão, Kaiser? Mas como é que tu vai dar uma dica de algo que tu nem ouviu ainda, cara? Aí não dá. Justamente porque eu quero incentivar as pessoas a ouvirem também. Sabe que Londres era tomada por algumas pichações. Uns muros assim tinha Clapton is God. Clapton era Deus. Deus. Pois é, eu não sabia disso aí. Eu não sabia que ele tinha essa versão do... E a mínima ideia dessa história de que o reggae envolveu e salvou o rock. Um dos principais nomes do rock, né? Até hoje, Eric Clapton é uma lenda, né? Alguém que... Sabe que... Pode falar. Não, é alguém que pode vir para qualquer show aqui, pode, né? Teve shows até não sei onde é que foi aqui em Porto Alegre, se foi no Olímpico, acho que foi.
Ele mais fez antigo, né? em uns 3, 4 shows em Porto Alegre. Já. Mas lotava tudo e fácil, assim, rindo, né? A Sim, galera sim, se sim, mata. sim, O sim. cara é Cara, um ele fenômeno. tem um álbum com B.B. King. Eu já ouvi esse Inclusive, álbum, ele era sei muito lá, fã do B.B. umas King. Muito bom. 20 vezes já e eu acho sensacional. Ele era Riding muito with the fã. King. É. Mas sabe que nesse ano de 73, a música ela vem de uma maneira muito forte, porque como explicar isso? O Led Zeppelin, ele começa a ter tanta força, que além do Led Zeppelin ser famoso, o empresário do Led Zeppelin é famoso. Porque olha, não quero, até vou checar esse dado, mas se eu não me engano, ainda para a época, nenhuma banda, até recentemente, não conseguiu bater os contratos que o Led Zeppelin tinha. Porque ele era tão... As pessoas começaram a ouvir tanto que o empresário conseguia contratos com as gravadoras, assim, muito dinheiro. E isso eu quero criar um adendo aqui para as pessoas se darem conta que era tanto dinheiro que o Reino Unido pegou e começou a taxar muito fortemente. Então, os caras do Rolling Stones, por exemplo, e os caras do Led Zeppelin, eles passam a não residir mais em Londres. Eles saem da Inglaterra, porque a taxação até hoje é muito grande. E esses caras, por exemplo, oh Deus, Christian, por favor, me salve. Deu um branco total, o guitarrista do Rolling Stones. Putz. Sabe, Imperdoável. pra quem tá Imperdoável. ouvindo, pra quem tá vendo, vai saber que o rapaz se perdeu ali porque o gato dele invadiu a gravação. A pandemia do coronavírus ensinou essas coisas, né? As crianças invadem, falam palavras O Keith bonitinhas. Richards. Keith Richards, Aí, ó. ele se exila numa casa que foi do Hitler. Se eu não me engano, na Áustria. As bandas começam a tirar suas grandes fortunas da Inglaterra. Isso causa bastante controvérsias, assim, por causa da alta taxação. E o Led Zeppelin, ele começa a sair sem parar em turnês. Ele explode de uma maneira inimaginável. Quem nunca ouviu Straight to Heaven, né? Mesmo não sabendo quem era Led Zeppelin, é impossível. Ou Kashmir, que a gente vai tratar depois. Mas para vocês terem uma ideia do tamanho do que foi, as lojas de instrumentos musicais tinham perto das guitarras que era proibido testar guitarra e violão tocando Straight to Heaven. De tanto que tocou. Eu vou aproveitar só fazer um adendo que tu falou sobre o Bob Marley, né? Por Tem uma favor. música do Led Zeppelin que é bem influenciada pelo Daymaker. reggae. Daymaker, né? Que Eu... batidinha de reggae, né? A influência do reggae é muito forte na Grã-Bretanha. Exato. Só fazendo na Jamaica em geral. Só fazendo outro adendo, recentemente nos shows, o Eric Clapton ele se aposentou, né? Ele disse que por causa da idade ele não consegue mais dar o que ele dava antes pro público ao vivo. E por causa do Covid. Ele até vai... Não. Mas ele até tá tentando voltar, parece que marcou uns shows. O fato é que vários sons do Eric Clapton, ele muda, ele faz batidas de reggae. Por exemplo, eu vi a Tears in Heaven, já com batida de reggae, a Layla, que é em homenagem à mulher do George Harrison, pelo qual ele era apaixonado. A música... Eric Clapton era apaixonado pela mulher do guitarrista dos Beatles. Olha, outro Vitão? É outro Vitão. E ele fez uma música que virou um sucesso total, né? E até hoje é um sucesso total. Imagina se tivesse redes sociais daquela época lá, ele teria comentado meu casal na foto do Harrison, né? Certamente. Uma música que eu lembro agora, do Eric Clapton, que sempre me vem à mente quando se fala sobre ilicitudes, é Cocaine, né? E agora que tu tá falando de reggae aí, eu lembro que é um ritmozinho que lembra o reggae, né? Não sei se seria bem esse o estilo, mas é...
Se eu não me engano, Cocaine não é do Eric Clapton, né? É uma regravação. Eu posso estar enganado. Então ele regravou em estilo reggae. Kane, se eu não me engano, é daqueles barbudos lá que tinham uma guitarra em Os Hermanos. de raio. ZZ Top? ZZ Top. Eu ouvi da versão do ZZ Top. Não, aqui eu lancei um Google que é J.J. Cale. Uma pessoa escrita e gravada por J.J. Eu lembro Em dessa 1975. música. Eu lembro dessa música porque tinha um joguinho no Mega Drive que era de carrinho. Era de automobilismo. O Rock and Roll Racing. Isso aí. E tocava essa música. Eu lembro disso. Indo ao encontro disso de videogame que o Androzzi falou, os anos 70, para vocês terem uma ideia mas tão importante, que em 71 a gente tem a invenção do videocassete. É que parece tão banal falando para vocês agora, mas vocês imaginam que nunca tinha tido algo assim aqui em casa, a pessoa pudesse colocar o que quisesse assistir e pudesse pausar e voltar para a cena que quisesse ver. Parece algo tão banal e inimaginável para nós hoje, algo tão ridículo, a gente tem um acesso tão fácil hoje em dia. Em 71, isso revolucionou de um jeito. As músicas começaram a se tornar muito mais importantes nas trilhas sonoras de filme, isso começou a vender mais. Em 70, nós temos a primeira Copa do Mundo televisionada colorida, e em 71 também, se eu não me engano, tem o primeiro videogame, Druziak. O Odyssey. E para fechar, assim, em 79, eu preciso muito pontuar isso, que a gente vai tratar isso em outro episódio, tem a invenção do Walkman. Vocês imaginam tudo isso na mesma década. Walkman. Só uma pergunta, tu falaste ali do surgimento do videocassete. A Blockbuster surgiu nessa época também ou não? Não, a Blockbuster veio em 85. Em 85, é a maior rede de locadoras de fita de VHS. E a Netflix? A Netflix acabou com tudo isso. Eu acho que é importante a gente salientar para os mais jovens, assim, que tem pessoas que talvez nem saibam o que é uma fita cassete, né? Uma fita que era gravada eletromagneticamente. Tá aí uma dica, né, Cristiano, pra galera ir pegar e pesquisar. Joga no Google o que é um Walkman, o que é um videocassete. Eu queria salientar aqui, para vocês terem uma ideia, agora eu tô me sentindo muito velho. Eu tinha 4, 5 anos de idade, eu pegava aquelas fitas e esperava de noite, tinha um programa, às vezes aquele Love Songs, alguma coisa para conseguir dar a música que tu queria e gravar a música ali em fita. E aí tu tá esperando a música ansiosamente. It's My Life do Bon Jovi. Com 4 anos, com 4, 5 anos, eu já ficava esperando para dar as músicas do Bon Jovi, do Aerosmith, do U2, essas 3 bandas principalmente, assim. E aí precisava ser esses hits mais ali do Love Songs. E aí tu tá esperando aquela música o dia inteiro, vai lá, tá o play, e perto do final ou no início o cara já dá a vinheta do programa. Love fudeu toda essa música. Mas Love Songs com a Lindo Sassi. Na cidade. Só uma pergunta. Diga. Essas fitas que tu gravava, tu dava para tuas coleguinhas da pré-escola também? Não. Porque... Jamais. Não, tu sabe que isso meio que se comporta com um comportamento padrão, né? Que a primeira vez que eu pegar é o caráter. A primeira vez que eu pegar carona com o Gazinel, acho que a gente foi jogar futebol, alguma coisa nesse sentido. Eu me recordo que Estacionaram onde? Não, essa vez a gente estacionou no lugar certo. Mas eu entrei no carro e daí ele ligou o carro e começou a tocar More Than Words. Musicão, entendeu? Não, foi casualmente. Foi casualmente, não, foi casualmente, mas pensa bem, a primeira vez que eu peguei uma carona contigo, você entra no carro, toca More Than Words, eu pensei, me fudi. Vocês sabem que isso foi uma coisa que eu enfrentei a vida inteira. No colégio, todas as séries eu era chamado de velho. Porque por causa dos meus gostos musical. Eu sofri o que eu sofri de... Hoje tem nome pra isso, bullying. Ele tá tentando, eu entendo, ele tá tentando mudar o assunto, mas a outra coisa que foi coincidência que aconteceu quando entrou no carro
foi que rolou More Than Words e aquela mãozinha na coxa, né? Isso também foi Na coincidência. troca de marcha. A troca de marcha escapou a mão e foi pra coxa. Não, mas Vocês estão de sacanagem, cara. sobre isso aí, gente, olha só. Eu não sei agora, vocês falando sobre fita cassete, me lembrou de um filme que eu não sei se vocês conhecem, mas eu botei aqui rapidinho no Google e fui relembrar. Cara, é um filme sensacional. Se chama Rebobine, por favor. Já ouviram falar? Não vi, esse eu não vi. Ah, agora assim, vai ser minha dica no final do episódio. Um dos atores é ninguém mais, ninguém menos que Jack Black, o gordinho da Escola do Rock. O filme é muito engraçado, eu chorava de rir quando eu vi, porque o que acontece? Ele tem um problema com a usina elétrica da cidade dele lá, e ele acha que a usina tá estragando o cérebro dele e tal, tá revoltado, e aí ele quer fazer ele vai lá e quer sacanear essa usina e acaba tomando um choque e fica como é que se diz assim, eletrizado, ele ganha uma carga, como se ele tivesse, tipo, a partir dali ele sempre Eletrocutado. tem Ele uma virou um carga. super choque. E aí o que acontece? Esse amigo dele, que ele pede ajuda, ele tem uma locadora. E aí quando ele começa a andar pela locadora, ele começa a ajudar na locadora, ele vai desmagnetizando os filmes. Ele vai estragando os filmes. E aí o pessoal começa a pegar os filmes e começa a perceber que o filme tá faltando um pedaço. E aí o que ele faz para consertar? Cara, esse filme é muito bom. Eles chamam o pessoal para regravar as cenas. Então eles fazem em casa as cenas dos filmes. Tipo, cortou o pedaço do Rei Leão, eles vão lá e regravam as cenas do Rei Leão eles em casa. E aí o pessoal começa a gostar dos filmes, porque é muito engraçado, começa a achar muito bom as regravações. E aí a locadora começa a virar um case de sucesso. A gente tem que comentar aqui também. Eu não sei vocês, mas era uma emoção quando a gente entrava numa locadora e escolhia o filme que ia ver no final de semana. Falou do Rei Leão. Eu lembro que eu juntei as minhas mesadas assim para comprar a fita. Foi uma das primeiras fitas que eu tive assim do Rei Leão. Era algo muito icônico, uma fita tu pega. Hoje parece algo tão ridículo falar isso, né? Mas é que eram fitas coloridas, né? Uhum. A Disney fazia isso. A verde, aquela. Uhum. Tinha o selinho do mágico do Mickey. Essa história de locadoras, assim, o mais emocionante era tu entrar na parte que tu não podia entrar. Então, mas isso já não tem tão a ver com música, né, gurizada? Opa, entrei errado. Mas, gente, assim, ó, se atualizando ainda, 73... Ô Gazineu, só mais um comentário. Mandei. O cara ser amigo do cara da locadora também era um diferencial, né? Nossa, tu não pagava a multa ali dos... Sabia, pessoal? Olha só, tinha 2 tipos de multa. Entregava a fita não rebobinada, tinha multa, tinha que rebobinar a fita. Ou você alugava algumas eram por um dia só, outras por 2. Se você passava da diária ali, era multa também. Era multa. Não tinha essa Netflix. A geração TikTok não entende, né? Como é que funciona isso, mas tu tinha um tempo para poder ficar com a fita em casa e devolver. Aí se tu pegava na sexta-feira, tu pagava mais caro, porque o fim de semana tinha ali um bônus, né? Tu devolvia na segunda, mas aí tu tinha que pagar por aquele preço. Aí eu até quero enfatizar o seguinte, vocês já imaginaram, foi inventado ali o videocassete, e aí o primeiro videogame, vocês imaginaram o que era aquela geração? Hoje é tão banal o videogame, acesso à informação, mas o videogame era um negocinho de nada, era um joguinho aquele, eu acho que o da cobrinha e o da navezinha, e era aquele... tipo Pac-Man. Era era uma coisinha de um lado pro outro da tela o controle era só um negocinho e um botão. E um negocinho que movia. E era aquilo ali. Mas aquilo ali era... O Atari, né? O Atari veio depois ainda. O Atari já é evoluído, né? O Atari já é evoluído. Mas eu joguei com meu primo. Era só um joystick e um botãozinho e era só esse tipo de jogo. O gráfico... Mas, hein, uma coisa que a gente tem que também pontuar é que esse ano de 73 vem o que o Christian tá aí representando ali, ó, aquela camisa linda e maravilhosa. É um dos meus álbuns favoritos da vida, eu tô falando de The Dark Side of the Moon. Pink Floyd, para mim, uma das bandas mais revolucionadoras, maior revolução, impacto
em rock progressivo, em sons diferentes, em letras. Esse álbum vem com tudo. E esse álbum, aqui para quem é músico, tem uma curiosidade bem interessante. O Gilmour, naquele tempo também não tinha tanta tecnologia de pedais, né, pessoal? Para tirar alguns sons diferentes, as bandas faziam muitas experiências dentro do estúdio, dentro das salas. O Queen é uma banda, por exemplo, que vem surgindo nos anos 70 também, e que ela adorava soltar a seguinte frase: não usamos sintetizadores, que é aqueles efeitos, né, que depois até eles vieram a usar, mas isso nos anos 80. O Gilmour põe 4 amplificadores de frente, 2 de frente para ele e 2 atrás, com um microfone no meio da sala, para conseguir captar diferentes tipos de som, de delay. Então esse álbum foi feito com um capricho e uma revolução sonora no mundo da música muito impactante. Eu não gosto de Pink Floyd, mas eu tenho certeza que já ouviu algum dia Shine Crazy Diamond, Time, são letras bem profundas. E aí eu tenho que pontuar que quando eles lançam esse CD, tem uma banda que revoluciona totalmente. Eu vou voltar ao Led Zeppelin. Na turnê para os Estados Unidos, eles vêm com uma coisa que tem até hoje. E pouca gente sabe que eles foram a primeira banda a ter efeitos pirotécnicos. Fernando, que se chama? Como é que se chama? Começa a sair fogo. Pirotécnicos. Do bumbo, do gongo, onde o John Bonham termina Kashmir, e é a primeira banda a dar experiência para o público de ter um telão. É um telão não muito grande, mas são telões pequenos que acabam fazendo com que o público, mesmo longe, consiga visualizar ali a banda, não só o pessoal de perto. Então, para vocês terem uma ideia, isso é usado até hoje. Ô, Gazi, só para me dar um adendo aí. Que tu Acho falou que não vai dar. Não, peraí. Deixa o adendo pro próximo. Vamos começar no próximo vídeo. E eu quero falar do bonde do Tigrão ainda. Então, Vou encerrar aqui. Ok.